a terceira lei de Newton, que é justamente a lei conhecida como lei da ação e reação. Que também mais à frente a gente pode fazer análises via variação de quantidade de movimento. Quando você chega, por exemplo, em colisões, você tem uma análise mais completa justamente dessa lei. A cada ação corresponde uma reação de mesma direção, mesma intensidade e sentido contrário. Vem novamente, né, claro, a ideia de força ser uma grandeza vetorial. Ou seja, quando você aplica uma força, né, uma interação, é importante, né, na mesma hora ocorre uma reação de mesma direção, mesmo valor, ou seja, mesma intensidade e sentido oposto. Né? Então, quando eu aplico uma força aqui no quadro, né, pela terceira lei de Newton, o quadro reage com uma força contrária na minha mão, igual e oposta. Essa basicamente é a terceira lei de Newton. É importante verificar que as três leis, como eu já comentei, estão relacionadas à interação. Não é qualquer força que tenha reação. Né? São forças de interação. Por exemplo, existem muitos vídeos aí, já vi vídeos e livros, inclusive, que falam que a força centrífuga é reação da força centrípeta. Isso é um absurdo. Né? Inclusive tem um vídeo que eu achei absurdo, um vídeo até americano, um site que tem mais de 600 vídeos, de física, química e matemática, e um dos sites mostra que a força centrífuga é a reação da força centrípeta. Né? Então, primeiro, só para tirar logo essa dúvida, qual é o exemplo que eu dei aqui? Eu aplico uma força no quadro, pela terceira lei de Newton, o quadro reage com uma força igual ou oposta na minha mão. Primeira coisa é se identificar, forças de ação e reação. Forças de ação e reação só atuam em corpos diferentes, não atuam no mesmo corpo. A força que eu fiz no quadro, atua no quadro, a reação atua na minha mão. Né? A força centrípeta e a força centrífuga, se você for analisar, são forças que atuam no mesmo corpo. Né? O cara põe um negócio assim, ó, como se tivesse um corpo em rotação. Né? Aí ele põe a força centrípeta, que atua para o centro, por isso centrípeta, na direção do centro, sentido do centro do círculo. E ele põe a força centrífuga. Né? Centrífuga, fuga do centro. Né? E diz que uma é reação da outra. Isso é absurdo. Né? Essas forças estão atuando no mesmo corpo. Já seria um absurdo. Um erro. E outro erro também é porque a gente não pode analisar essas duas forças no mesmo referencial. São forças que em outros vídeos eu vou considerar, vou explicar melhor. Porque a força centrífuga não é uma força que eu posso fazer uma análise de um referencial inercial. Lembra, as leis de Newton só são válidas dentro de referenciais inerciais. Referenciais inerciais estão ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Em nenhuma situação o referencial inercial tem aceleração. Um corpo em rotação, você só consegue analisar, você só consegue falar em força centrífuga se você estiver em rotação. Então eu só vou identificar a força centrífuga, essa força que puxa para fora, se eu estiver no movimento. Né? É aquele caso, se eu estou dentro do carro, o carro faz a curva, o que acontece? Eu vou para o lado. É como se eu estivesse saindo do carro, o carro que não deixa eu sair, né? Quando está fazendo a curva, você vai para o lado, ou seja, essa é a força centrífuga. Analisando do meu referencial. Só que eu não sou um referencial inercial. O carro está fazendo curva. Se está fazendo curva, existe uma aceleração centrípeta. Logo, se tem aceleração, eu não sou referencial. A minha velocidade está mudando a cada instante. Né? Porque se você está em rotação, se você está dentro, tá. Se você está em rotação, ó, por exemplo, você é o corpo em rotação, aqui nesse instante sua velocidade está aqui. Né? Quando você estiver aqui,
Sua velocidade está aqui, ó. A velocidade mudou de direção. Se a velocidade mudou, não importa, direção, intensidade, sentido, tem uma aceleração. Então eu já não sou mais um referencial inercial. Então eu não posso fazer essa análise. Quando o corpo está em rotação, simplesmente eu estou fazendo análise de um referencial inercial. Estou de fora vendo o movimento. E o movimento é o quê? O que eu vejo é a atuação da força centrípeta. Agora, essa força centrípeta é uma resultante. Tem mais. Ela é uma resultante das forças que estão atuando no sistema. Então a força centrípeta, ela não tem reação. Porque ela não é uma força de interação. Ela é resultante de forças de interação. Né? Quando você tem, por exemplo, aqueles casos clássicos, né, de probleminha, de um pêndulo, por exemplo, né? O pêndulo fazendo um movimento, né, de ida e volta, oscilatório. O que eu tenho aqui? Quais são as forças que eu tenho? São forças de interação. A primeira análise que eu tenho que fazer é a força de interação. É a força peso e a força tensora. A resultante dessas forças dá a força centrípeta. Então essas são as forças de interação. Essas têm ação e reação. Né? Qual é a resultante? Cadê o... Onde está a reação da força de tração aqui? A força de tração é a força que eu estou representando aqui, que está atuando no corpo. Cadê a reação dela? Que está atuando no fio. Vou chamar de menos T. Né? Ação e reação. Que força é essa? A força peso. É a força que o planeta, a Terra, está fazendo no corpo. Cadê a reação dela? Está aqui, ó. Menos FP. Ou seja, você atrai o planeta também. Da mesma forma que o planeta atrai você. Essas são forças, ação e reação. Né? Uma outra questão também, que em relação à confusão de ação e reação, é a força normal, força de reação normal. Né? Em alguns livros também já encontrei isso, que a normal é a reação do peso. Não é. Em muitas situações, a normal é igual ao peso por uma questão de equilíbrio. Essas forças estão em equilíbrio. E a resultante delas é zero. Aí recaímos na primeira lei de Newton. Né? Então, na verdade, se um corpo está apoiado numa mesa, por exemplo, né, e está parado, quais são as forças atuantes? Força-peso, a força que o planeta faz no corpo. E a força de reação normal. É a força que a superfície está fazendo no corpo. Essas duas forças, em alguns problemas, são iguais. Mas por quê? Porque a soma delas dá zero. E aí o corpo permanece em equilíbrio. Mas cadê as reações delas? Quando você tem que fazer isso, você tem que separar os corpos. Quais são os corpos envolvidos? Corpo, né? E a Terra, né? Botar a superfície aqui como se fosse a Terra. Como aqui eu fiz, deixa eu ver se tem espaço, tem. Né? Então você tem aqui, ó, força-peso, a força que o planeta faz no corpo. Pela terceira lei de Newton, existe uma reação. Menos FP, ou seja, o planeta, o corpo está atraindo a Terra também. Ora, mas a massa do corpo é muito pequenininha, por isso que o corpo é que ganha aceleração. Não é a Terra que vai chegar no corpo. Né? Outra coisa, o corpo faz uma força na Terra, para baixo. Vou chamar de menos N. É a força que ele está fazendo para baixo. Pela terceira lei de Newton, ele reage com uma força igual e oposta. O sinal indica o sentido, indica a mudança, que é oposto, os vetores são opostos. Então, ó, esses são os pares de ação e reação, corpos diferentes. Esses são os pares de ação e reação. Né? Então essa é a terceira lei de Newton. Então, resumindo, você tem as três leis fundamentais, né, que vão definir toda a mecânica clássica e toda a física, na verdade, com os detalhes mais à frente, né, algumas considerações, algumas adaptações, algumas generalizações, né,
Mas para a nossa física do dia a dia, né, eu não preciso de nada mais espetacular. Se eu quero colocar um satélite em órbita, eu não preciso de mais nada. Basta usar as leis de Newton. Se eu tenho que fazer sei lá, uma análise, houve uma batida de um carro, né, acabou, usa as leis de Newton. Não preciso de nada espetacular, né? Então, resumindo, as 3 leis de Newton, novamente aí na tela. Primeira lei, todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que forças externas modifiquem seu estado, né? Segunda lei, a força resultante que atua no corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. E terceira lei, a toda ação corresponde uma reação de mesma direção, mesma intensidade e sentido oposto. Tá aí as 3 leis de Newton, as leis fundamentais da mecânica clássica.